Salmo de número 50, verso de número 15. Vamos ler todos juntos esse pequeno verso. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Peça a Deus que use este servo tão somente para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, e que rico privilégio o Senhor nos dá de termos o Senhor se revelando a nós pela Tua palavra todos os dias. Ó Deus, faça deste momento mais uma vez, momento de instrução, de edificação, mas também momento de glorificar ao Teu nome. Em primeiro lugar, momento de glorificar o Teu nome, ó Deus, que o Teu nome seja exaltado neste lugar, e que todo e qualquer homem seja humilhado diante do Senhor, e que a glória seja Tua, a honra seja Tua. Usa-me, ó Deus, enche-me com Teu Santo Espírito para trazer a mensagem que vem do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 50 é um salmo de Asaf. Asaf é um dos levitas encarregados do culto no templo de Jerusalém. É um salmo que trata de juízo, em que Deus se apresenta como supremo juiz e chama o seu povo a refletir sobre a verdadeira adoração. A mensagem desse salmo, queridos, a mensagem central dele é que Deus não precisa de sacrifícios ou rituais vazios. O que ele realmente deseja é um coração sincero, obediente e que busca justiça da parte do Senhor. O Salmo divide-se em sua estrutura, primeiro tratando da chamada de Deus para o julgamento, dos versos 1 até o verso de número 6. Do verso 7 ao verso 15, ele trata que Deus não precisa desses sacrifícios vazios, como já foi colocado. Ainda do verso 16 ao 21, trata da condenação dos ímpios e da reprovação dos falsos adoradores. E, por fim, do verso 22 ao 23, ele vai tratar da verdadeira adoração e a condição do coração. Lembrando, a principal mensagem do texto é: Deus não precisa de rituais ou sacrifícios puramente externos. Ou seja, Deus exige uma adoração genuína e um comportamento justo, baseado no seu querer e na sua vontade. O Salmo 50, queridos, também vai nos lembrar a respeito da soberania de Deus, sobre toda a criação e a sua capacidade de nos livrar nos tempos de angústia. E é aí que chegamos no Salmo 50, no verso número 15, que oferece uma profunda mensagem de confiança. Confiança e dependência de Deus, especialmente nos momentos de aflição. Aflição essa que alcança a qualquer um e a todo aquele que vive a vida do ser humano na sua condição pecaminosa, nas suas dificuldades, nas suas lutas particulares, e que vive buscando a justiça diante de Deus, um louvor perfeito que agrade a Deus, de acordo com sua vontade, e não somente algo vazio e ritualístico. É por isso que chegamos no versículo 15 com a seguinte pergunta: e na hora da angústia? E na hora em que estamos aflitos, preocupados, e na hora em que estamos diante de grandes dificuldades e que nos sentimos pequenos e que não entendemos o caminho por onde ir a partir de nós mesmos, mesmo que adoradores, mesmo que servindo ao Senhor, mesmo que no caminho do Senhor, a pergunta muitas vezes chega até nós para fazermos: e na hora da angústia? Diante de nós, queridos, está um pequeno texto que nos fala ricas verdades a respeito deste momento. Angústia que eu e você passamos pela enfermidade, pelo afastamento da vontade do Senhor, muitas vezes,
pelas dificuldades no trabalho, nos estudos, a angústia a respeito do futuro, o medo e a preocupação, que nos coloca de joelhos diante do Senhor, clamando por sua graça e por sua misericórdia. Em primeiro lugar, queridos, é preciso olharmos que no dia da angústia, na hora da angústia, precisamos ver a invocação de Deus como um ato de fé. A invocação a Deus, melhor dizendo, como um ato de fé. O ato de invocar a Deus no dia da angústia é uma demonstração de fé e de humildade. Não se trata, queridos, apenas de um pedido por ajuda, mas de uma atitude de dependência de Deus para a salvação. Deus, ele se revela como aquele que é digno de confiança, não apenas no momento da aflição, mas em toda a vida. Contudo, no momento da aflição, podemos invocar o nome do Senhor. É Ele mesmo quem nos diz, através de Asaf, inspirado por Deus, invoca-me no dia da angústia. Em Jeremias, capítulo 33, no verso de número 3, Deus nos chama de maneira bem semelhante ao que encontramos no texto. Diz a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui nesse texto, queridos, Deus nos convida a clamar, que é uma atitude semelhante à atitude de invocarmos ao Senhor por sua ajuda. E Ele promete revelar seu poder de formas que talvez nós nunca imaginemos, se confiarmos nele em todas as circunstâncias. A grande questão, queridos, é que parece que às vezes nós esquecemos de invocar ao Senhor. Na nossa autossuficiência, pensamos que temos os meios adequados para passar pelas situações difíceis. Ou muitas vezes clamamos àqueles que nada podem fazer por nós. Clamamos a outros seres humanos, ou a outras entidades que nada podem fazer pelas nossas situações, pelas nossas dificuldades. Desesperados, recorremos a quem nada pode fazer por nós. Mas louvado seja Deus, porque já no início desse versículo, nós temos a maravilhosa bênção da parte de Deus, de sabermos que nós temos a quem recorrer. Nós temos a quem invocar, nós temos por quem procurar, alguém que está atento, que está olhando para o seu povo, olhando para aqueles que o servem, prontos a atender o seu clamor, o seu ato de invocar. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. No mundo em que nós, devido a tanta injustiça, parece que não temos mais o que fazer, que os nossos meios de recorrer estão falidos, destruídos, acabados, e somos reféns de grandes injustiças. Em Deus, no Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas e que cuida dos seus, nós temos a quem invocar, a quem clamar e descansar seguros na mão do Senhor. Martinho Lutero, queridos, comentando a respeito desse texto, ele enfatiza que a oração em tempos de angústia é um reflexo da nossa confiança na soberania de Deus. Para Lutero, a oração é um meio de reconhecer nossa própria incapacidade e dependência total de Deus. Ele acredita que, através da invocação, somos levados a uma experiência mais profunda da graça de Deus e do seu poder restaurador. Ou seja, enquanto invocamos a Deus, colocamos-nos no nosso devido lugar e reconhecemos Deus no seu lugar perfeito de soberania, de Senhor, de Salvador. Invoque ao Senhor no momento da angústia. Seja Ele a sua primeira opção, seja Ele a sua maior opção, seja Ele a sua melhor opção. Invoque ao Senhor no dia da angústia. Mas o texto, queridos, ainda nos fala algo mais para o dia da angústia. Há ainda, em segundo lugar, no texto, uma promessa de livramento em tempos de angústia. Deus promete nos ouvir e nos livrar quando invocamos. O versículo fala diretamente sobre a confiança que devemos ter em Deus durante a aflição.
nos momentos de sofrimento, Ele nos chama a buscar a sua presença com a garantia de que Ele nos responderá. Invoca-me no dia da angústia, e também no dia da angústia, diz o texto, eu te livrarei. No dia da angústia, eu te livrarei. Às vezes, ansiosos que somos, desejosos de ver a coisa acontecer do nosso jeito, da nossa forma, achamos que Deus não está respondendo. Achamos que Deus não ouviu a nossa oração, ou que devido à quantidade de pecados que temos, Deus não se importaria com a nossa pessoa. Ele tem outras coisas mais sérias a cuidar. Ele não vai olhar para esse pecador. Ele não vai olhar para esse que está aqui diante dele, clamando mais uma vez, mas o texto vai para o lado contrário. O texto vai dizer que o Senhor, no dia da angústia, Ele nos livrará. Isaías 41, verso 10, vai falar sobre isso. Deus faz ali uma promessa que também é semelhante ao que está no texto que lemos. Ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, ou com a minha destra fiel, como está na projeção. Não temas. Não temas, não duvide, não se apavore, não se desespere. Confia no Senhor, descansa na vontade dEle. Ele está a cuidar e Ele promete, com a sua fidelidade, que nos livrará no dia da angústia. Como é bom, queridos, saber que já estamos entrando numa batalha com o status de mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, louvado seja Deus. A angústia vem porque ela é natural para nós, pecadores, para a humanidade, mas há livramento garantido da parte do Senhor, de acordo com a sua vontade, que é a melhor para nós, no seu tempo, que é o tempo adequado, e na sua forma, que é perfeita, que não há falhas. No Senhor nós temos livramento. João Calvino comenta sobre esse salmo. E comentando sobre esse salmo, ele escreve que Deus não apenas nos exorta a clamar a Ele na adversidade, mas também garante que Ele intervirá em nosso favor. A sua ênfase, queridos, é que o cristão deve ter plena confiança na promessa de Deus, que nunca falha em cumprir a sua palavra, especialmente nos momentos de aflição. Deus não só está vendo a tua aflição, Deus não somente está acompanhando a tua situação. Deus não somente sabe dos pormenores que cercam todo o contexto da situação em que você está vivendo, mas Ele está providenciando livramento, louvado seja o nome do Senhor. Em Deus, queridos, nós temos toda a provisão de que precisamos para passarmos pelo dia da angústia. Toda a provisão. Mas o texto continua, queridos, dizendo não só de que devemos invocar ao Senhor com esta ordem imperativa de invocá-lo, não somente de também saber que nele nós temos o cuidado através do livramento que ele dá, mas também o texto vai falar a respeito do significado de glorificar a Deus no livramento. Deus não apenas nos livra, mas também nos chama a glorificá-lo após o livramento. Em nossa experiência de redenção e de libertação, Deus busca que nosso coração transborde em louvor e gratidão a Deus. O glorificar a Deus, queridos, é um ato natural daquele que foi salvo pelo Senhor. O glorificar a Deus é reconhecer que tudo o que nos acontece, por tudo o que passamos ao longo da vida, vem do Senhor e volta a Ele em glorificação. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 11, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém.
A glória, e olha que nós estamos falando do dia da angústia. Olha que nós estamos falando de um momento de dificuldade para o ser humano. Contudo, a palavra do Senhor nos manda em tudo, em todas as situações, glorificarmos a Deus. Não só porque há um propósito em cada situação de vida que vivemos, mas porque a glória pertence ao Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor soberano, que está cuidando, que está provendo, que está livrando e que está ouvindo a invocação do seu povo no dia da angústia. No Salmo 34, do verso 1 ao 3, vemos uma conexão entre o louvor e a experiência do livramento. Veja o que diz nesse Salmo 34, do verso 1 ao 3. Vamos ler todos juntos, de acordo com a projeção? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Bendirei ao Senhor quando? Em todo tempo. Mas, pastor, o comum é que a gente bendiga ao Senhor quando tudo está bem. No aniversário da igreja, nos benefícios do final do ano, no dia do aniversário, no casamento, na formatura. E, infelizmente, às vezes parece que esquecemos de glorificar a Deus nos dias da angústia. Leia o livro de Jó. Olhe para Jó sofrendo amargamente, perdendo tudo o que tinha, inclusive 10 filhos, de uma única vez. Depois perdendo toda a sua saúde, a ponto inclusive de não ser identificado por seus amigos. E ele chegar a dizer: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. No dia da angústia, precisamos também glorificar ao Deus Todo-Poderoso. O teólogo R.C. Sproul vai dizer a respeito dessa questão, destacando que muitas vezes os cristãos têm a tendência de buscar apenas quando estão em dificuldades, mas que a verdadeira fé se manifesta quando, após o livramento, damos glória a Deus. Para Sproul, essa atitude de gratidão e adoração não é apenas um dever, mas um reflexo da verdadeira experiência de salvação e da realidade de que tudo o que temos e somos vem de Deus. Quando reconhecemos o Deus a quem servimos, quando olhamos para os seus atributos, como cantamos há pouco, quando sabemos quem Deus realmente é e quando temos uma relação com esse Deus que a Bíblia revela para nós, nós entendemos e praticamos a glorificação a Deus que pertence a Ele, não só de palavra, mas de uma vida cheia de gratidão, de serviço e de devoção a um Deus todo-poderoso que nos ama. Mas, por fim, queridos, nós queremos lembrar a respeito da fidelidade de Deus e sua resposta a quem clama. Deus é fiel às suas promessas. Amém? Deus é fiel às suas promessas. E em momentos de dificuldade, Ele sempre responde ao clamor daqueles que o buscam com um coração entregue e um coração sincero. Ele não ignora, queridos, o sofrimento do seu povo, mas se faz presente, oferecendo alívio e salvação. É maravilhoso como o apóstolo Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, no verso 13, quando ele diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. A sua fidelidade não é a nós. A sua fidelidade não é a um povo específico. A sua fidelidade não é a uma geração. A sua fidelidade não é a um determinado tipo de louvor ou serviço que possamos prestar a Ele. Mas a sua fidelidade é a sua própria palavra. Ele é Deus santo, 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 perfeito, e Ele cumprirá, porque Ele prometeu, Ele é fiel. Por isso, no dia da angústia, invoque ao Senhor.
Ele te livrará, e a resposta será glorificar a Deus. Ele é fiel. John Owen, teólogo puritano, escreve sobre a fidelidade de Deus em suas obras, dizendo que Deus jamais falhará em cumprir suas promessas. A nossa confiança nele é baseada nessa infalível fidelidade. Owen afirma que, ao invocar a Deus, estamos reconhecendo que ele é soberano e reconhecendo também a nossa necessidade constante da sua ajuda, que ele nos concede abundantemente. Eu não sei o tipo de angústia que você já está passando, está vivendo, ou o tipo de angústia que você espera passar algum dia. Naturalmente que não desejamos, mas quando racionalizamos a nossa vida, sabemos que virão momentos de angústia e de aflição. Eu não faço ideia do que aflige o teu coração, do que tira o teu sono e que te deixa preocupado. Mas no dia da angústia, a palavra do Senhor nos diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.